Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Estou aqui como representante do Necine, que é o diretor acadêmico de alunos de cinema. E as mulheres do Necine... Obrigada. As mulheres do Necine se reuniram há algum tempo e decidimos que retomaríamos os encontros Necine com foco no protagonismo feminino, com filmes feitos por mulheres e que contam histórias sobre mulheres. E resolvemos fazer essa homenagem à Adélia com a parceria do Quase Catálogo e do Departamento de Cinema. Vou passar para eles agora, depois eu volto. Bom, o Cineclube Quase Catálogo está na sua segunda sessão. A gente estreou no mês passado aqui no Cinearte UF. Quem toca o Cineclube somos só eu e a Nina Tedesco, que é professora do Departamento de Cinema, de maneira independente também, com apoio do Cinearte. E o objetivo é justamente dar visibilidade às mulheres diretoras, sobretudo aquelas que não tiveram a oportunidade de ter os seus filmes mais vistos e debatidos e, enfim, suas carreiras homenageadas. Então, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada também pelo Necine ter feito o convite, a oportunidade da gente estar aqui junto homenageando a Adélia Sampaio. É isso. Obrigada. O departamento tem grande satisfação de estar, de alguma maneira, apoiando e contribuindo para essas iniciativas dos nossos alunos, especialmente das nossas alunas. Dizer que a gente, em parceria com o Necine, com o Cineclube, a gente está dando início ao programa Tela Negra, que tem o objetivo de discutir a cultura e a história afro-brasileira e o cinema brasileiro. Então, essa é a primeira de várias atividades extracurriculares que nós vamos fazer aqui no Cinearte UF e no IACS para trazer esse tema mais à pauta. Então, já tem uma palestra dia 11 de julho no IACS sobre cinema negro na retomada. Tá? A gente está divulgando, isso vai acontecer na Sala Interartes às 15 horas. Então, queria parabenizar os meus alunos e dizer que o departamento está sempre disposto a apoiar essas iniciativas para que essas atividades se tornem cada vez mais frequentes. Parabéns. Então, eu queria chamar aqui para frente a Adélia Sampaio. A Adélia foi a primeira diretora negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, que é o Amor Maldito, que vai passar aqui para a gente hoje. E se você quiser falar um pouco... Olha, eu não vou falar do filme, porque eu quero ouvir depois vocês falarem do filme, né? Então, agora, eu estou bastante emocionada com essa plateia. Como diz o professor, é surpreendente. Eu espero que eu surpreenda vocês com o filme e a vida que segue. E eu estou seguindo, tá bom? Bom filme. A gente preparou uma placa e flores para você, como parte da homenagem. Aqui, ó. Aqui, ó. Não está dando leitura, não. Que leite é essa? Ô, meu amor. Obrigadíssimo. Eu acho que é muito bom ver gente jovem. Eu aposto bravamente, não só nos filhos que tive, em vocês que estão aí, é o futuro do cinema. Salve o cinema brasileiro. Gente, eu vou ler a placa aqui para vocês. Vitória, que escreveu o textinho. Vitória é a síntese do todo, né? Vitória. A Adélia Sampaio, por sua contribuição ímpar ao cinema nacional na promoção da representatividade negra e feminina, em respeito ao seu nome e trajetória, aos quais a historiografia cinematográfica brasileira deve o capítulo da coragem e pioneirismo por Amor Maldito. Muito obrigada. Obrigada. Enfim, depois dos... Quem vai se arriscar? Depois dos imprevistos, que poderiam ter sido previstos, poderiam ter sido evitados, mas, enfim, vimos o filme. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vamos começar o debate. Alguém? Tassi. Oi, Adélia. Eu queria saber como o filme foi recebido na época. E queria perguntar de onde saiu a ideia, porque você fala mera coincidência, fatos reais. A mera coincidência foi uma exigência feita em Brasília, porque eu mexi com dois poderes, né?
com a questão que não é, que hoje é muito pior, porque estão aí todos no governo, né? Os pastores e também o judiciário. Então, eles pediram para botar isso porque eu poderia ser processada pelo pastor, porque, na verdade, esse pastor existiu, esse é um fato verídico, e o que me chamou a atenção na época é que virou manchete de um jornal que existia na época, chamado Última Hora. Eram manchetes, mais manchetes, assim, de uma forma absurda, entende? Para dizer que essa menina que, na verdade, se chamava Ninúcia, ela era oficial de gabinete, trabalhava num cartório, ela perdeu o emprego, perdeu a família, tudo porque, na verdade, se você está em julgamento, você não é réu. Então, você tem o direito de solicitar ser julgada a portas fechadas. O advogado dela solicitou isso e o juiz não permitiu, escancarar as portas, e tinha até um megafone falando que eu não quis botar, porque seria mostrar a externa do tribunal. Eu optei por isso. Mas tinha algumas pessoas da igreja pregando contra ela lá dentro. Então, mera coincidência, foi uma forma de proteger a mim e ao elenco, porque o filme não é um filme meu, é um filme feito cooperativadamente. Hã? Na vida real, ela foi absolvida, o número de votos esse, é real, e todas as coisas que esses advogados trelocados falam estão nos autos, eu tenho esses autos guardados. Porque, como eu passei o roteiro para José Lozeiro fazer, que na época era um roteirista incrível, como é um ser humano hoje incrível, ele disse assim, olha, cuidado. Eu digo, não, eu tenho os autos guardados, porque eu assisti 2 dias de julgamento. Antes de pensar, entre isso e o filme, rolou muita água debaixo da ponte, até porque era um tema complicado, e eu sabia já que eu estava mexendo numa ferida muito séria, né? Então, por isso é que é mera coincidência. Somente por isso. Hoje, então, um desses pastores aí é capaz de me capar, né? Esses aí poderosos estão aí pregando, fazendo, acontecendo. Mas piorou muito. Ela tinha perguntado também da recepção do filme. Como que foi a recepção? A recepção do filme. O filme ele sofreu muitos preconceitos, né? Ele já começou no preconceito ao fazer, que a Embrafilme defrestou o roteiro, mesmo sendo um roteiro de um premiado como José Lozeiro, porque jamais o governo iria financiar uma bestice ou uma bestialidade. Eu tenho isso guardado. E eu vi, então, que não havia... Embora eu já tivesse, a minha empresa já tivesse recebido da Embrafilme 3 projetos financiados, não de minha direção, mas como empresa produtora. Era meu primeiro longa, entende? Sendo mulher, então eu acreditei que eu ia conseguir. Não consegui, engavetei, continuei fazendo os meus trabalhos, porque eu criei 2 filhos fazendo cinema. Eu sou de uma descendência humilde, minha mãe era uma empregada doméstica, e eu, o primeiro cinema, eu entrei com 13 anos e fiquei encantada com aquele povo enorme naquela tela, e digo, é isso que eu quero fazer. Então, a recepção, depois do filme pronto, ele teve alguns problemas com os exibidores, que tinham medo de quebrarem o cinema. Então, por exemplo, o lançamento seria São Paulo, e o produtor, o dono das empresas de cinema, disse, olha, Adélia, eu, particularmente, gosto do filme, mas esse tema pode dar problema no meu cinema. Então, vamos travestir o filme de pornô, que estava na época da porno chanchada, considerando até que Monique Lafon era uma atriz da porno chanchada e estava fazendo o seu primeiro
personagem mesmo, né? Protagonizando. E aí eu travesti com isso em São Paulo, depois da crítica do Leon Kakoff, que já foi embora, começou muito a jovem. E o filme, meio que 30% ele se pagou em São Paulo. E depois foram para as outras capitais. E eu sempre ia para discutir o que era, né? O porquê daquilo, por que eu misturei uma coisa engraçada. Eu não misturei nada engraçado. Essa irmã da Missy, ela existe, eu conheci pessoalmente. E essa menina que faz a Fernanda, quando a gente terminou o roteiro, a gente foi conversar com ela e disse, olha, está aqui o roteiro, por favor, leia. Se tiver alguma coisa que vá te afrontar mais, por gentileza, fala que a gente vai cortar. Ela devolveu o roteiro fechado e disse, não, nada mais pode me machucar. Eu já sou um ser humano absolutamente machucado. Então, o filme teve essa recepção. Aqui no Rio, ele foi melhor. Ele teve que ainda tinha, como a Vilma Dias, que faz a Miss, na época ela tinha um peso de sair da banana, do planeta, que nenhum de vocês é da época de vocês. Existe um programa chamado Planeta dos Homens, e ela saía de dentro de uma banana. E a Vilma Dias era a rainha dos drag queen do Rio de Janeiro. O filme foi lançado no Ricamar, sessões e sessões lotadas, mas com um público de interesse e levantando, basicamente, a sua bandeira. Mas como o filme foi muito barato, a gente se pagou. E ele venceu a censura, guardou, e agora ele volta à tona. Sinceramente, eu não me postulei na vida, eu não vim essa vida a passeio, isso aí é um fato. Mas eu não me postulei em ser a primeira afrodescendente a dirigir um longa. Eu simplesmente me apostei na vida de chegar em primeiro lugar. Mas não é no primeiro lugar do ponto de vista da beleza estética ou de coisa que o valha, mas no desafio. E a preocupação de deixar alguma coisa impressa na película para os meus netos, que eu tenho 3, para que eles não sejam, de forma, em hipótese alguma, homofóbicos e caóticos. Podem ser homossexual, bissexual, trissexual, seja o que for, mas que sejam felizes. Então, era sobre isso que você queria saber, se o filme bateu renda, não bateu. Até hoje não bate, né? Vamos nós seguir em frente, que aí a gente vai para o cinema americano, que pede um Rodolphe, e o filme não dobra. Anice, que é um belo filme, não sei se vocês assistiram, com Glória Pires, né? Uma psiquiatra incrível. O filme entrou e já saiu. E é com Global. Então, fazer cinema, para quem está aí, vocês estão, pessoal de cinema, fazer cinema é uma crença profunda. A gente tem que crer, entende? Para poder seguir em frente. Um dia esse cinema vai, agora mais fácil com o digital, né? Pronto. Está respondido, bonitinha? Então tá. Janaína tem uma pergunta. Primeiro eu queria dizer, né, da alegria. A figura ali. Queria dizer da alegria, né, dessa noite, né, que a gente que trabalha com cinema negro há um tempo fica muito feliz, né, de ver esse movimento vindo da universidade, né, do departamento de cinema, de estudantes, de mulheres. Então, assim, né, a gente, antes de mais nada, queria dar parabéns pela iniciativa. E, Adélia, queria que você comentasse um pouco como você percebe esse movimento contemporâneo, não é? Queria que você comentasse, né, da relação, como isso veio na relação com a Edileuza, né? Edileuza Souza, para quem não sabe, é uma pesquisadora e professora da Universidade de Brasília que há alguns anos desenvolve um trabalho de gênero e raça, não é, trabalhando no cinema negro, trazendo essa questão, né, da participação feminina, né? Foi ela que há um tempo atrás levantou essa bola, né? Adélia,
a primeira mulher negra a fazer um longa-metragem. Queria que, depois disso, né, várias coisas vêm acontecendo, queria que você falasse um pouco da sua percepção desse momento, como você percebe tudo isso, né, pensando na sua trajetória. A Edileuza realmente é responsável, porque saíram aí alguns eventos onde, pelo fato da menina ter um nome africano, então fez um curta, é a cineasta negra. Ela, um dia, chegou e disse, não, gente, vocês estão enganados. Existe, sim, uma cineasta negra que fez o primeiro longa, que é a Adélia Sampaio. Aí começou a aparecer milhões de coisas. Eu tenho viajado enlouquecidamente e me sentindo muito feliz, porque aí vem... Cadê a Lourinha? Está ali. Aí vem uma coisa interessante. O que resultou disso? O que resultou são essas pessoas que estão aí discutindo a questão da negritude, está discutindo a questão da homofobia, entendeu? Na época era complicado, era difícil. Hoje não é tão fácil, mas pelo menos é melhor. Então, eu acho que... Outro dia eu recebi um e-mail de uma estudante, se eu não me engano, de Brasília, dizendo que bom que você não se acovardou e que eu espero que nenhum de vocês acovardem. Vá fundo, porque vale a pena, entende? Então, Edileuza é uma pessoa que passou a ser a guardiã da montanha, porque ela é uma pessoa, uma historiadora respeitável, pesquisadora negra. Eu nem sei se a Edileuza viu o filme. Ela pode ter visto outras coisas minhas. Depois do filme, eu prossegui a vida, né? Então, para mim, é uma coisa muito importante reunir as pessoas e elas verem. Não é uma obra de arte, não é um filme genial, não tem nada de genialidade. O filme tem uma coisa que se chama emoção, que não é só uma emoção minha. É a emoção do Antônio Moreno, que está ali, que é professor, que está como fez a minha assistência de direção, é Cláudia Ferreira, que foi Estil, e é Arminda Freire, que é atriz. São pessoas e o restante do elenco que ficaram de vir e não apareceram. Esse negócio dessa ponte não é bom, não, viu? Vou logo falando que não é bom. Não é bom essa ponte. Mas, de qualquer maneira, o que é importante para mim é ver que o jovem está em minha direção, porque eu estou ao dispor do jovem sempre, para qualquer coisa, entendeu? E eu acho que é importante a gente insistir. E não é filmar o filme que a gente vai ganhar o prêmio, não. É filmar o filme que a gente tem que denunciar, seja o que for. Ok? Boa noite. Boa noite, Marina. Eu não sei nem muito como começar. É um misto de parabéns e obrigado, porque é um filme incrível. Gênio é uma palavra complicada, genialidade é uma coisa complicada, mas é um filme maravilhoso, sim. Eu acho que não só pela temática, mas porque é um filme muito complexo. Assim. Eu achei que são muitas camadas, os personagens são... Enfim, a denúncia é muito grande. A denúncia não é justamente como você falou, a denúncia não é só de homofobia ou coisa assim, é do teatro, que é aquele julgamento, enfim, de como cada personagem se desdobra em outras 1000 faces, assim, né? Eu fiquei muito surpresa com tudo isso. E fiquei me perguntando qual foi a sua abordagem, a sua intenção, assim, o que você estava pensando quando você fez as cenas do casal, assim, né? Ainda mais num contexto desse de atrizes que, inclusive, cujo corpo estava ali exposto, estava objetificado já em outras maneiras, assim. Como você pensou as cenas de beijo, sexo e etc. e tal? Não sei qual era a sua intenção, enfim. Nós mulheres temos a delicadeza e todos os momentos em que existe ou de uma forma real ou de uma narrativa do flashback tem que ter, antes de um movimento de segurar o peito, tem que ter o afeto. Isso faz a diferença. Isso não quer dizer que seja só mulher com mulher. É que o afeto deixa ficando de lado. E isso, para a minha geração, que preservava muito a questão do afeto, isso é muito assustador. Verificar que... E eu estou todo dia brigando com a minha neta, eu chamo ela de caricata, porque é uma pessoa que toda hora tem que lembrar que tem que ter afeto.
porque senão não vai a canto nenhum. Obrigada por você, pelos elogios ao filme, que você gosta. Eu vou lhe arrumar uma cópia em DVD, para você ver as camadas e falar mais coisas. Josimar tem uma pergunta também. Várias camadas, né? Mas uma outra camada dessa coisa da teatralidade que a Mariana falou é que a coisa do uso sutil e em vários momentos muito preciso do olhar para a câmera, assim. Sim. Num primeiro momento dos grandes articuladores daquela artificialidade que são os advogados, né? Sim. Mas no final é muito sutil, porque aí o último olhar é o olhar dela para a câmera, mas eu amava ela, né? E é uma coisa tão sutil, mas tão forte, assim. E eu queria saber um pouco mais porque isso é muito claro que já está desde pensado ali, né? A coisa dos olhares pontuais para a câmera. Queria que você falasse mais dessa escolha estética mesmo, de direção, dentro desse filme. Isso é realmente uma visão estética, não só o olhar para a câmera e mandar uma mensagem para a plateia, que é o maluco do advogado de acusação, como o da defesa e como ela. Esse olhar, ele tem um sentido que engloba a questão do cinema. O cinema é o olhar, entendeu? E dizem assim, recentemente, alguns anos atrás, existiu um festival que eu até participei, chamado Olhar Feminino. Eu discordo. Não existe olhar feminino. Existe o olhar, entende? E entender que, através do olhar, você pode me dizer milhões de coisas. Eu posso olhar para você e dizer, estou começando a lhe amar. Ou então dizer, eu estou começando a lhe odiar. Então, é uma preocupação minha na questão do olhar mesmo. Deu? Se não deu, eu falo mais. Eles comentaram da teatralidade do filme e tudo mais, e eu queria saber qual foi meio que a intenção que o pastor e o advogado de acusação, eles são bem caricatos, né? Eles são? Bem caricatos, em relação à forma da atuação deles em si. Eu queria meio que saber qual era a intenção disso. Eu posso lhe dizer. Por exemplo, o advogado de acusação, ele entende, quase uma clonagem que eu faço de um grande advogado que existiu no passado, chamado Celso Amorim, que se tornou famoso porque ele defendeu o crime da mala, a ladeira de Sacopã, alguns crimes complicados. O doutor Celso Nascimento se tornou meu amigo em 68, por conta da prisão do meu pai e dos meus filhos. E nenhum advogado queria se envolver com o caso Pedro Porfírio, que é o preso político. E ele disse, olha, só tem uma maneira de desmistificar o CNMA. O CNMA era, na época, Ministério da Marinha. E o julgamento era a Marinha. Então, ele disse, é muito simples. Se a gente teatralizar, inevitavelmente nós vamos confundi-lo. Ele conseguiu absolver o Porfírio. Então, eu acho que não é só o texto que o advogado dá, ele tem que ter toda uma firula. Então, pode até parecer a você que é exagerado dos atores, que, aliás, são grandes atores, e que se propuseram a aceitar a minha, vamos dizer, a minha temperatura de direção. Que Emiliano Queiroz está por aí, vocês sabem quem é que está vivo, o outro não. Emiliano é uma pessoa, é um cara premiadíssimo em teatro, em televisão, e vários trabalhos, e é um cara que fala, ele era o borboleta do Bem Amado, ele tem toda uma coisa. E, de repente, ele disse, não, mas eu não vou fazer isso. Eu digo, não, mas é histriônico. E você tem que ser o pastor em casa, na igreja e no tribunal. Porque só assim você vai conseguir convencer esses jurados. Porque o pastor real, que eu não vou dizer o nome, ele está vivo, está velhinho, mas está vivo, ele era um pouco assim.
ele, na verdade, ele tinha, entende, um desejo terrível pela filha mais velha. Então, quando tem aquela cena que é quase uma curra dele, não é truque, não. Isso está nos autos. Que ele faz. Agora, o Emiliano bota uma outra dose, uma outra dimensão de ser ator. Entendeu? Mas foi complicado no início, eu fazendo o meu primeiro longa, embora já tivesse 5 curtas, dizer para atores assim, desse quilate a minha temperatura como diretora. E, claro, que aí o filme ficou pronto. Na primeira exibição, chamamos todos, e o Milica, que eu chamo de Milica, disse: você estava certa. Tem que ter temperatura quando a gente está distante do que a gente é ou do que a gente seria. Então, essa teatralização, porque se você parar para ver, e se você chegou a observar, você vai verificar que o Negão fazia isso lá no tribunal em Brasília. O grande Negão do tribunal, quem é? Você sabe quem é? Você não via que ele rodava, fazia assim, e ficava de pé, e ele dizia que ele estava em pé porque a coluna dele estava ruim, não sei o quê. Tudo teatro, querido. E eles são todos assim, embora não admitam. Tá bom? Quer que eu fale mais? Então tá bom. Boa noite, eu gostei muito da sessão. Tô aqui, Cato. Oi. Oi, é você, pequenina. Eu conheci o filme através de uma reportagem que saiu numa revista, eu assisti no YouTube, e vendo pela tela do YouTube, você não tem essa espectatorialidade que é ver aqui nessa sala e como a força vai se acumulando, assim, a gente vai entrando cada vez mais, e o corpo também, meu corpo ia ficando angustiado com essa opressão durante o filme todo, e como, enquanto mulher, assim, ver aquele discurso e a fala final, eu sou uma mulher assumida, isso reverbera, assim, reverbera até hoje, porque é triste perceber o quanto o filme é atual, né? O filme foi feito nos anos 80, mas a gente continua tendo que gritar os nossos direitos, a gente continua tendo que gritar pela nossa liberdade. E eu queria um pouco saber como foi esse processo dos diálogos. Você falou que teve esse trabalho, né, etnográfico, e se esse discurso ela falou isso, e as suas referências cinematográficas. Eu estou muito emocionada com essa sessão, assim, feliz. É assim, parte desse discurso dela está nos autos. Agora, eu sou uma mulher assumida, é um texto meu. Eu vou morrer sendo assumida, em todos os sentidos, né? Então, isso é um fato. Não adianta, eu sou uma nega assumida, uma cineasta assumida, uma mãe assumida, uma avó assumida, uma mulher assumida. E eu vou por aí me assumindo em vários segmentos, né? Então, isso, eu fiz uma complementação para poder dar uma ênfase maior, para que ela dissesse isso também olhando para a plateia, entendeu? Porque as mulheres têm que se assumir, independente de sexualidade. É o assumir ser mulher. Ser mulher é fundamental. Afinal de contas, a gente é que faz a gestação. Então, tem que ter um peso maior. E que, em geral, isso não anda acontecendo, cada vez menos, né? Então, isso do texto foi isso, que foi acrescido. Agora, com relação ao que eu falei, já está baixando a caduquice, hein? O que é mesmo? Tá bom? Oi, Cato. 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 Meu nome? As outras perguntas? Você fez 2 perguntas. Uma sim, eu respondi, a outra deu um branco na idosa aqui, entendeu? A idosa... Referências de filme. As minhas referências do filme, ou da trajetória fílmica, ou deste filme especificamente? Desse filme especificamente. Quais eram os outros filmes que... Olha, a referência desse filme é um filme que mexeu comigo, entendeu? Eu sabia que ia ser o capeta solto, e foi.
e nem um pouco me incomodei, entendeu? E por isso eu dedico o filme a meus 2 filhos, que hoje são figuras incríveis, um filho jornalista e uma filha figurinista da Globo, premiadíssima, e é isso. Então, o resultado, eu faço isso de propósito, e eu estou sempre ligado. Outro dia me perguntaram, você é negra, você não faz um filme sobre negro? Não é que eu não faça filme sobre negro. Eu faço filme sobre o ser humano, branco, preto, azul ou verde, e principalmente coisas que toquem a minha alma. Porque o meu primeiro curta-metragem, ele se chama Denúncia Vazia, que é baseado num fato verídico que eu li no jornal, um casal de velhinhos aposentados com carnê, que receberam essa lei que está voltando agora, que se chama Denúncia Vazia, aonde o proprietário pode lhe pedir o apartamento que você reside, independente se você está pagando em dia ou não. Ele quer, ele pede. E esse casal recebeu essa denúncia e foi procurar um advogado. O advogado disse que não tinha jeito, que era denúncia vazia mesmo, e eles fazem um pacto. Tomam um chá, veem fotos do passado e se suicidam e deixam um bilhete. As autoridades competentes, eu e meu marido, não temos condições de alugar um ou outro apartamento. Achamos que essa seria a melhor solução. Isso poderia ser um preto ou um branco, né? Então, essa coisa do amor maldito, que todo mundo questionou também, amor maldito, por que maldito? É exatamente uma manchete da última hora, que estava lá, amor maldito. A primeira coisa que eu vi foi isso, da chamada, aí fui ver no ILID da matéria o que era. Aí contando a história de 2 mulheres, entende, lésbica, não sei o quê, não sei o quê. O que é isso, gente? E aí eu comecei a acompanhar a história e acredito que consegui contar com o peso, entende, e a angústia que tem essas coisas, né? A violência verbal é terrível também. Não é só a violência da pancada, não. A verbal também é muito séria. Atendi você? Sim. Senão você pode falar mais, que eu não ligo, não. Você tinha filmes também de referência? Algum filme ou diretora na época que você admirava o trabalho? Não, como diretora, eu não tinha nenhuma referência, embora eu seja muito amiga de Tezuka Yamazaki, que estava começando também. Mas é que eu, como sou doida, eu comecei em cinema em 71, fazendo como telefonista numa empresa chamada De Filme, que era uma empresa que englobava todos o cinema novo. Foi uma distribuidora criada para poder fazer frente ao exibidor. Eu trabalhei lá com o objetivo de avançar e fui começando, aí fui mexer com o Cineclube, que era uma época, uma coisa incrível também, e aí fui para o faturamento, aí estou indo, com um objetivo, cair na produção e fazer direção de produção, que era uma coisa que era proibida para mulheres, porque a gente chamava, na época, não sei se hoje o eletricista, o maquinista, é o pessoal da pesada. Então, dizia assim, não, o pessoal da pesada não vai obedecer nem respeitar uma mulher. Não, senhora, você não vai fazer. Eu tanto perturbei, tanto armei confusão, que eu acabei me tornando uma diretora de produção, e eu trabalhei com exatamente 15 diretores. E eu acho que de cada um tem uma pequena pincelada no longa agora, do Amor Maldito, entende? Que era um convívio, a gente tinha porque o cinema é a arte do coletivo, né? E, ao mesmo tempo, é uma coisa muito elitista. Então, a preta doida que resolve, aí metade do salário, qualquer coisa, para mim está dentro de um set,
vendo, acompanhando e conversando. Então, comecei a fazer amigos dentro do cinema, não só atores, que estão aí hoje no filme, porque esse filme é uma cooperativa, que é o primeiro filme também em cooperativa. A gente conseguiu um dinheiro mínimo com uma engenheira de Furnas e o resto foi na base da cooperativa. Fiquei muito triste de não ser a película, porque o meu fotógrafo é mais preto que eu, chama Paulão. Ele não veio, viria, não veio, até bom que ele não veio, que ele ia ficar deprimido aqui, entendeu? Então, na verdade, é isso. Eu fui guardando. Se você for me perguntar quem eu mais admirei no cinema, eu vou lhe dizer que foi Joaquim Pedro de Andrade e Leon Reichmann, que eram meus amigos também. Então, conviver com essas pessoas era como entrar numa universidade. Entendeu? Tá bom assim, não? Obrigada. Nada, imagina. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta, então. Então tá, pergunte. A senhora falou que... Você gosta de comigo, senhora? Eu estou com 70 e quase Tá, 3. você falou eu fico que... velha demais, horrorosa, entendeu? Mas tudo bem, não tem importância. Esse foi o seu primeiro longa, mas antes você tinha feito curtas. Curtas. E aí eu queria que a senhora você falasse um pouquinho dos seus curtas. Tá vendo? E Peguei você, viu? se a gente tem acesso a eles hoje em dia e se eles passaram em algum lugar, festival, como eles foram distribuídos. Olha, os curta-metragens, por incrível que pareça, por eu ter uma proximidade com Severiano Ribeiro, o produtor do Severiano, o programador do Severiano, do Lívio Bruni, os meus curtas entraram com ET, Nosferatu, filmes assim incríveis, incríveis. Eu, durante um bom tempo, comprei fruta para os filhos com dinheiro do curta, entendeu? Que, lamentavelmente, foi degringolando e acabou-se, né? Mas o curta-metragem também não era nada, não é porque era uma coisa genial, era, sim, uns curta. Denúncia Vazia teve uma crítica legal, que normalmente não se tinha, né? Mas é que era um ator que era um ícone do cinema, chamado Rodolfo Arena, que tinha, acho que 4 ou 5 corujas de ouro, enfim, não é da sua época. Isso que eu estou falando, tudo, entendeu? Você não vai saber, entendeu? Mas que teve a importância, ele põe a alma dele naquele personagem, entendeu? Aqueles dois velhinhos, dá vontade de pôr no colo. A atriz é Catalina Bonac, que é uma búlgara que veio para o Brasil, morava em Santa Teresa, e era uma figura assim hilária, porque ela começou a estudar teatro, inclusive fui eu que arranjei para ela. Ela começou a estudar com 70 e tantos anos. Ela, quando fez o filme, ela estava com 82. Ela fez comigo este curta e fez Parceiros da Aventura, que era um filme dirigido por Zé Medeiros, a empresa produtora, e a produtora era eu, entendeu? Catalina também se foi para andar de cima. A gente vai ficando aqui embaixo, sozinha, é ruim demais, mas não tem. E esses filmes estão em alguma cinemateca, em algum lugar? Esses filmes acontece uma trágica história. Eu era assim, amiga pessoal do Cosme Alves Neto, que você também não deve saber quem é, mas foi um cara importantíssimo do cinema, porque ele cuidava da Cinemateca do MAN. Então, todos os negativos... Hã? Pois é. Tá vendo? E aí os negativos ficavam lá, guardados. Cosme, imagina, sem sombra de dúvida, ia zelar tudo que era meu. Bom, o Cosme faleceu. E tempos depois é que começou a história, me procurou Canal Brasil, querendo o Denúncia Vazia. E aí eu fui procurar os negativos, escafedeu, ninguém sabe, ninguém viu, tomou Doril. Então, eu tenho 2 cópias, um do Denúncia Vazia e um do Adulto Não Brinca em 16 milímetros, mas que tem que restaurar. E o restauro hoje, não existe alvarenga da
da líder, né, que a gente podia pedir um help. Agora não tem nem isso, Labocine, nada. É lá em São Paulo. Mas, segundo meu filho, ele acha que eu tenho o dever de... Primeiro, porque no segundo filme ele está como ator, né? Mas tudo bem. Ele está como ator, ele quer. Então ele diz, mamãe, vê quanto é, a gente vai restaurando aos poucos, não sei o quê. Tem que tirar um dia para ir a São Paulo orçar isso lá na Casa Blanca. Mas estão por aí. Agora, tem uma pessoa que botou no site, eu não sei como que bota as coisas, porque eu não sei por que acontece, entendeu? Disse, eu vi um filme seu dos velhinhos. Eu digo, como? Que filme do velhinho? Não, está passando no site do... E ele ficou de me dar o www não sei o quê, porque... Quem foi? Não sei quem foi. Os atores não foram, porque já foram para o andar de cima, né? Mais alguém? Tem alguma pergunta? Eu acho que é muito importante esse resgate do seu cinema e acho que a gente fala muito sobre representatividade da mulher negra, mas também é muito importante a representatividade da mulher lésbica, assim. E no cinema brasileiro, acho que nos últimos anos a gente vê um crescimento de uma proliferação de filmes gays e as mulheres lésbicas continuam não sendo representadas. Exatamente. Então, o seu filme, em 1984, está fazendo muito mais pelas mulheres lésbicas do que o cinema brasileiro agora. Então, enfim, só isso. Obrigada. Nada. Eu acreditava que ele mudaria alguma coisa. Não, uma pergunta sobre... Eu queria que você falasse um pouco da centralidade do momento do tribunal assim, para o filme, porque que de alguma forma até às vezes assume um tom meio claustrofóbico, eu senti, e com certeza transmite muito do sufoco da própria personagem. E você falou que tinha algumas cenas que evangélicos fizeram protesto fora, mas você não quis passar isso porque eram externas. Então, a escolha de se confinar um pouco nesse espaço, o tribunal, se você pudesse falar um pouco dessa escolha. E falando que eu não sabia que era um episódio real, o quanto o filme ficou... Porque se os diálogos dos advogados foram baseados em autos e tal, o quanto o filme ficou refém desse episódio, o quanto... Falar um pouco mesmo sobre o quanto rolou um voo inventivo e o quanto ele se fez refém, assim. Olha, eu fiz uma opção séria de fechar essa mulher nesse tribunal, que é uma coisa claustrofóbica, que, aliás, o tribunal é o daqui de Niterói. A gente filmou aqui nesse tribunal, E foi o tribunal mais fechado que eu encontrei. Que, aliás, é uma figura que já foi para o andar de cima, que era minha irmã, que era produtora de quase todos os meus trabalhos e que acreditava muito em mim, e Eliana Kobet, que era casada com um cineasta, mas que não tinha nada a ver com ele com eu, mas os meus trabalhos ela ia a fundo, e está, inclusive, aí, ela e minha mãe, que eu eternizei a imagem das duas no tribunal. São duas gordas que conversam igual umas doidas atrás. Minha mãe, minha irmã. Vai fazer o quê? Tem que eternizar. Então, resultado, isso, eu tive essa preocupação. Tanto é que quando eu boto a personagem de Maria Letícia, que é a irmã, que, por sinal, Maria Letícia é uma cineasta, e tem um filme muito bom chamado 1º de Abril, Brasil. Também é um filme que poucas pessoas assistiram, mas que é muito bom. Ela não é negra, claro, é branca. E a Letícia, eu dizia para ela assim, ela disse, vamos fazer uma coisa, mas eu digo, não. Eu quero que essa menina que não sabe direito que merda é essa que está acontecendo, por isso aquele olhar dela perdido, que onde é que eu estou? Fazendo o quê? Não é que ela fosse retardada, é mostrar, entende, a ingenuidade no meio de uma loucura. E é por isso que eu boto ela num corredor contando branco, preto, preto e branco. Não é loucura, é ela, entende? E como mostro que é uma personagem que dá uma respirada, quando ela está lá como pastor, na primeira fila, ela está com a Bíblia e a revista do Patinha lendo, entende? Revista em quadrinho, lendo, em vez de ler a Bíblia. Então, ela era
foi para o casamento da irmã, mas para aquilo é uma festa. Então, ela é a pureza dentro do contexto, para mim. Então, as cenas que se enxertou a Maria Letícia foi exatamente para dar esse respiro da ingenuidade e da beleza, da pureza, né? Então, eu acho que pegar, mostrar a Cela, Monique, nervosa, vomitando, não sei o quê, é porque ela ficou presa mesmo, não é que ela ficou numa cela. Ela passou quase uma semana acompanhada por um guarda dentro do tribunal. E isso não é possível acontecer. Mas quem é que vai defender uma lésbica? Ninguém. Então, deixa correr. Então, por isso, essa coisa fechada que vai angustiando. Quer dizer, eu que fiz o filme agora, vejo, eu vi em Aracaju e vi agora, me dá uma certa angústia, certas coisas, entendeu? E, claro, ele não é um filme datado, ele poderia ser, mas ele não é do ponto de vista da linguagem, porque, do ponto de vista da linguagem, provavelmente ele é datado. Ele não é datado no seu conteúdo. Entende? Eu quero que daqui a 10 anos ele seja datado, para não mexer com essa coisa das pessoas não se assumirem. Porque a falta de assumir é muito grande. Isso em todos os segmentos, né? Tanto homem quanto mulher. E isso aí é muito complicado. Será que eu respondi o seu que você queria saber ou quer saber mais? Respondeu. Olá, tudo bem? Aqui? Oi, te vi. Então, eu queria saber um pouquinho sobre a construção do som no seu filme, assim. Como que foi isso nessa época? Você teve que refazer algum som de algum plano? E se você foi pensado assim, ou vocês falaram, não, vamos fazer som direto mesmo e depois a gente coloca uma trilha? Como é que foi? Como é que vocês pensaram isso? Não, foi todo ele feito em som indireto, porque senão eles teriam aquela piroquinha pendurada aqui preta, não ia dar certo, ou então o negócio também não ia dar certo. Agora, o que a gente fez foi uma espécie de som guia. Som guia? Mais um sonagra. Eram 2 sons, na verdade. E o filme, como tem a trilha sonora, que é uma coisa que a mim me gusta muito, é do Perna Frois, que foi um cara, durante anos, arranjador de Gal Costa, e que abandonou essa vida mundana de fazer música e se formou em medicina. Então, o último trabalho que ele fez de música foi a trilha do meu filme. Olha só. Porque ele era muito amigo de Vilma também. A Vilma trouxe alguns valores de pessoas, entende, que admiravam ela muito, né? Entendi. Então, tem, por exemplo, um momento que se pensa, não ouvir o ruído do povo, do pessoal, e o juiz apertou, mas é a neurose. Vocês vão assistir um tribunal, se tiver meia casa, ele apita mesmo. Se tiver cheio, eles apitam, tá. Isso porque lá em Brasília eles tiram o som. Naquela época era uma campainha. Era uma campainha. Não, eu achei super interessante. Eu queria muito... Agora, quem aqui foi aluno de Antônio Moreno, gente? Aí, ó. Olha o tanto de aluno de... Pois é, Moreno, lindo, tá bonito, né? Novinho, agora não tá mais não, mas já foi, entendeu? Mas Antônio Moreno é como se fosse meu irmão, gente. Tem uma outra coisa que é fundamental que eu vou dizer para vocês. Como é a arte do coletivo, é fundamental trazer pessoas para a sua crença. É como se fosse um sacerdócio. Trazer as pessoas para crer, somar ao seu filme, que por isso existiu o Cinema Novo. Porque eu via muitas vezes o Leon falando para o Marcos Farias sobre, não Roberto, mas Marcos, falando, não, aquele plano, acho que não é, não sei o quê. Havia, não tem aquele negócio, não vou falar do meu roteiro não, porque ele pode roubar. Hoje em dia a gente vê muito isso.
que é um erro, porque o cinema é exatamente outra coisa. E o cinema novo só deu certo por isso, porque as pessoas se entrelaçavam entre elas para realizar os seus filmes. Temos aí um cineasta maravilhoso, que é Domingos de Oliveira, que está até hoje botando em prática essa coisa do agrupamento, o ajuntamento. Então, Moreno, Cláudia, Arminda e um monte de gente fazia parte do meu ajuntamento. E que aí você consegue se sentir confortável, com afeto, para poder fazer um afeto, para mostrar o afeto para o público. Não sei se eu fiz uma cafundia, mas é isso mesmo que eu quis dizer, entendeu? Então, isso é fundamental que vocês façam. Não fica com medo de falar a sua ideia ou o seu plano, entendeu? Já está na hora, vamos embora. Eu sou assim, eu sou meu, pá, já fui. Então, na verdade, eu acho que é o conselho que eu deixo para vocês. Então, aí, fazendo... Quer dizer, se eu tivesse uma casa grande, chamava todos para jantar lá em casa. Mas é muita gente, você está me entendendo? Mas nós podemos separar, assim, em grupo de 5, entendeu? Para discutir cinema na minha casa. Agora, não tem ponte. A ponte é um problema, né, gente? Você mora onde aqui, né? Ah, você mora no Leblon? Não? Ah, então, olha, a gente pode reunir um grupo, porque eu tenho uma galera que não veio hoje, inclusive o outro, a moto quebrou lá no Como, me mandou uma mensagem, que é o Libário, que é um bando de menino que vive sempre lá em casa, vendo coisas, porque eu tenho muitos filmes, tenho... A gente fica velho, fica meio esquisito, sabe? Entendeu? Mas enquanto eu estiver por aqui, contem comigo. Acabou, né? Alguém tem uma última pergunta? Eu estou aqui. Oi! Tudo bom? Tudo bem, prazer. Prazer, Núria. Eu fiquei pensando aqui o tempo inteiro como foi a sua trajetória. Isso me traz muita curiosidade de como, no mundo de homens brancos, você chegou à direção uma mulher negra. E isso, para mim, sei lá, eu gosto muito de histórias, assim, elas me movem, então. Rapidinho. O que aconteceu? Oi, Adélia, você falou um pouco que o filme foi feito de maneira coletiva e tal, e se você puder comentar, junto com a pergunta dela, como foi a dinâmica, assim, de set mesmo, tanto nos curtas e no longo, ou outros filmes que você tenha feito produção, tal, se tinham questões, se você lidou com questões de racismo, machismo, assim, na estrutura do set de filmagem. Machismo, muito. Eu era meio desafiadora num filme chamado Coronel e Lobisomem, que agora foi feito o remake, que é o Diogo que fez. Mas esse Coronel e Lobisomem foi feito por Maurício do Vale, que era um ícone do cinema na época. E o diretor e produtor era Alcino Diniz, que era um homem meio estritamente ligado, um esquisito, aquelas caveiras, o da Escuderie Lecoq. Então, ele não queria que eu fizesse, porque os homens, não sei o quê, a gente ia para campo, para não sei para onde. Lá. Eu digo, não, eu vou, e eles vão ter que me respeitar. E aí eu comecei, quando eu entrei no set, eu percebi que estava havendo uma blindagem. Tipo assim, eu entrava no set e dizia para ele, Alcino, tem que parar, porque está na hora do pessoal se alimentar. Ele dizia, não, vamos fazer mais um planinho. Mas um planinho em cinema pode levar 5 minutos como 1 hora. E aí ninguém falava nada. Aí começou uma revolta para querer me tirar, porque realmente não estava dando certo, eles estavam com excesso de hora extra. Eu reunia aquela homarada toda e digo, olha, o problema é o seguinte, eu quero ver quem é macho, quando eu entrar no set e disser Alcino, o almoço da galera está liberado, eu quero ver qual é o macho que vai desligar a luz e vai dizer, não, não vai fazer plano nenhum. E aí, eu digo, dia seguinte, cheguei lá, meio-dia, almoço. Aí o Alcino, não, eu vou só terminar aqui, até era a Selma Grey, que está dando um show agora. Não, a Selma vai para São Paulo, Alcino, almoço. Aí o Walter, que era o eletricista-chefe,
paf, bateu a mão na chave e preto, né? Preto. Aí tem que ser solidário. E aí, resultado, foi, o assistente de câmera saiu do platô, aí eu falei, mas o que é isso? Vocês estão loucos? Não estou louco, entende? A gente precisa comer na hora certa. A partir dali, eu fui eleita a rainha da pesada, gente. Uma delícia, rainha da pesada. Vivia circulando mesmo, entende? E que são hoje os que estão vivos e os que já foram, se tornaram meus grandes amigos. Inclusive, eu fiz cinema, os meus filmes, com muito pouco recurso, mas com excesso de amigos. E agora, pronto, ela falou lá, eu sou caduca, gente. A minha trajetória, que você quer saber? A minha trajetória é exatamente essa. Eu entrei no cinema com 13 anos, porque eu fui criada num asilo. Com 13 anos, o primeiro lugar que eu entrei, eu vou contar uma história, vocês vão morrer de rir. Entrei no cinema Metro Passeio, que para mim era o mundo, e era um lançamento de um filme que meu cunhado fazia importação e exportação de filme russo. Era um filme chamado Como Voam as Cegonhas. E eu entrei no cinema, vi aquela coisa enorme, e na porta eles estavam dando umas coisinhas assim, que eu nunca tinha visto o que era, mas que hoje eu sei, é Alka-Seltzer. Eles estavam dando 3, propaganda. Eu entrei no cinema, lindo, fagueira, minha irmã ficou lá fora, não me deu a menor assessorada, né? Eu, botei aquilo na boca, porque eu achei que era bala, né? E era uma espumeira danada, eu não querendo cuspir, porque o lugar era bonito. Assim, eu acho que começou a minha trajetória, entendeu? Porque aí eu digo, não pode, agora eu não vou sair mais daqui. E aí fui trabalhar na de filme, no chamado Cinema Novo, e sou muito querida, na verdade, por todos eles. Tem uma figura que as pessoas às vezes detonam e eu defendo, que foi Luiz Carlos Barreto, que ele era o comandante maior da história, mas o Barreto, em 69, quando a barra pesou, e eu tive 2 noites presa, meu marido se danou mesmo lá, houve uma pressão para que me demitissem, e ele disse, não, se a polícia quiser, invade a de filme, mas ela não vai para fora. E aí eu prossegui com uma responsabilidade de dar o meu melhor para de filme. E, com isso, fui evoluindo e conhecendo pessoas. E, ao mesmo tempo que eu era telefonista, o povo achava esquisito eu ficar na fila do Paissandu e assistir os carabineiros vou lembrar o nome dele agora, de Godard. Que é muito estranho a menina telefonista num filme de Godard, mas eu era meio assim, entendeu? Então, essa é a minha trajetória. Casei, tive filhos, e aí separei, foi uma separação traumática, e continuei trabalhando e tendo que fazer a realidade de dar melhor educação para os meus filhos, o que eu consegui, entendeu? Eu não vim aqui a passeio, verdadeiramente eu vim para fazer coisas, e uma das metas minhas era realmente a educação dos meus filhos. E aí agora eu prossigo com 72, falando com essa garotada maravilhosa. Salve vocês, viu? Vamos dar uma salva de palmas para vocês, né? Para encerrar. Acabou, né? É isso, gente. Obrigada pela presença de todos. Queria agradecer principalmente a Adélia por ter vindo, por ter se disponibilizado. E até a próxima.